Fala pessoal, eu sou o Marcos Rocha do canal Marketing em Tempos Modernos. E em tempos modernos é super importante ter uma boa e eficiente gestão do serviço. Para quem trabalha com esse tipo de produto já sabe que existe uma certa complexidade. Nesse sentido, nosso convidado de hoje é o meu amigo o professor Roberto Falcão, que vai falar um pouco sobre esse tema e nos dar algumas dicas preciosas. Falcão, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Esse canal está sempre de portas abertas para você. Então, é contigo, Gestão de Serviços, Roberto Falcão. Olá, tudo bom? Eu sou Roberto Falcão e é um grande prazer eu estar aqui no canal Marketing em Tempos Modernos para a gente conversar um pouquinho sobre a relevância da gestão de serviços. Foi um grande prazer, meu amigo Marcos Rocha, ter me convidado para conversar sobre esse tema que eu acho fascinante. Eu sou graduado em administração, eu fiz uma especialização em direito e depois voltei para a administração para fazer meu mestrado e doutorado. Hoje eu sou professor, sou palestrante, sou coordenador de MBA e sou consultor de negócios também. Nos últimos anos, a área de serviços ganhou muita importância no mundo inteiro. Não só porque ele agrega bastante valor para as economias, para as organizações, não só porque ele também tem um potencial de diferenciação muito grande para todas as empresas, mas principalmente porque cada vez mais o consumidor se preocupa com um aspecto chamado experiência. Termo esse tão mal compreendido, tão, me perdoem a palavra, mas tão prostituído de modo geral. Poucas são as organizações, poucos são os gestores que realmente entendem o que é essa questão da experiência. E a experiência nada mais é do que todo aquele conjunto de sensações e de emoções que são evocadas numa pessoa em todo o processo em que ela se relaciona com uma organização. Desde que ela começa a pensar e tenta fazer uma ligação, tenta interagir por meio de um chat, de um aplicativo, entra em um site, ou até se desloca até uma loja física. Então, tudo que ela vai sentir durante esse processo é o que a gente chama de experiência. E durante esse processo todo, o atendimento, né, o acolhimento, o carinho, a empatia, todas essas características tão relevantes, tão importantes que um prestador de serviço deve ter, vão estar presentes. Independente de você vender sabonete, de você vender sapato, de você vender um carro, ou de você ser efetivamente um prestador de serviço mais puro, né? Um advogado, um dentista, um psicólogo. Ou seja, os serviços eles estão presentes sempre que há essa relação entre uma empresa e um consumidor, seja ele em potencial ou seja ele um cliente atual. E se, portanto, há essa interação, uma coisa que a gente precisa pensar é de que forma ela vai ocorrer. Qual que é a interface que vai viabilizar essa relação? E essa interface ela pode sempre ser de dois tipos. Ou ela é baseada em tecnologia, e a gente vê cada vez mais as empresas investindo muito em tecnologia, né? Desenvolvendo inteligências artificiais, desenvolvendo os chatbots, desenvolvendo sistemas inteligentes. Né? E eu acho isso muito interessante. Eu adoro tecnologia, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu fico fascinado com o potencial da inteligência artificial e das tecnologias exponenciais. Mas eu costumo dizer para os meus alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que eu acho que nesse momento o pêndulo está um pouquinho demais para o lado da tecnologia. A gente está esquecendo o lado humano, né? Que seria o segundo tipo de interação, o segundo tipo de interface, que é aquela relação, é aquela interação baseada em pessoas. Por que eu acho que o pêndulo está demais para o lado da tecnologia? Porque normalmente nós, seres humanos, quando a gente precisa resolver algum problema, quando a gente está chateado, quando a gente está bravo, a gente quer interagir com uma outra pessoa. A gente não quer brigar com um robô de modo geral. Né? A gente não quer xingar um robô. Né? A gente quer realmente sentir que outra pessoa entendeu o nosso problema, entendeu a nossa dor. E aí, com um processo de empatia, né, com um processo de compreensão e de preocupação, essa pessoa que está do outro lado, ela vai se esforçar para me ajudar. É isso que a maior parte dos consumidores quer. Alguns anos atrás, uma revista chamada Harvard Business Review, ela publicou um artigo que eu acho maravilhoso. Né? E o título desse artigo é Pare de tentar encantar os seus clientes.
E na hora que eu vi aquele artigo na revista, ele tinha acabado de ser publicado, me chamou muito a atenção, né? Porque a gente via um movimento cada vez maior dos livros, dos autores, dos palestrantes, falando sobre a importância de se encantar o cliente, e aí vinha esse título, Pare de tentar encantar o seu cliente. Eu falei, meu Deus, será que o autor ficou maluco? E muito interessante, quando eu li esse artigo, o autor falava exatamente essa questão que eu estava mencionando, né? A importância da gente resgatar o básico, o tal do back to basics, que a gente fala em inglês, né? A mensagem que o autor queria trazer é, não se preocupe em encantar o seu cliente se você ainda não está fazendo o básico. Primeiro, se preocupe em satisfazer o seu cliente. Entregue aquilo que ele realmente precisa. E aí sim, se você estiver fazendo bem feito esse feijão com arroz, esse mínimo, aí busque então outras alternativas para você entregar uma solução mais interessante ainda. Agora, simplesmente enfeitar o pavão, simplesmente criar uma casca oca, que é bonita por fora, mas que é muito frágil, isso não vai gerar uma vantagem competitiva, isso não vai gerar um diferencial de longo prazo. E o consumidor não é bobo. Então esse era o recado que eu tinha para dar hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Foi um prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.